Boa noite a todas e todos. Vamos dar início à parte da noite do nosso 5º seminário. Quero convidar à mesa Rafaela Passos, integrante do PPGD, Carolina Olarte Bacares, Nitish Monenburum e Henrique Prieto Rios. A Carolina Olarte Bacares possui graduação pela Pontifícia Universidade Javeriana em Bogotá, mestrado em Direito Internacional na Robert Schuman University, em Estrasburgo, doutorado em Direito Internacional na Universidade Paris Panthéon-Sorbonne. Atualmente é professora na Pontifícia Universidade Javeriana em Bogotá, diretora do Departamento de Filosofia e História do Direito e diretora do Centro de Estudos em Direito Internacional Francisco Soares. O nosso convidado, Nitish Monenburum, possui graduação em Direito pela Universidade Lumière Lyon II, mestrados realizados em Direito Internacional Econômico na Escola de Direito de Sorbonne, Paris, e em Direito Internacional na Universidade Jean Moulin Lyon III, doutorado em Direito Internacional pela Escola de Direito de Sorbonne, em Paris. Atualmente coordena a Clínica de Empresas e Direitos Humanos e Políticas Públicas do Programa de Mestrado e Doutorado do Centro Universitário de Brasília, onde também é professora. E o nosso convidado, Henrique Prieto Rios, possui graduação pela Universidade del Rosário, mestrado em Direito Internacional pela London College e doutorado em Direito pela Birkbeck University of London. Atualmente, ele é professor da Faculdade de Jurisprudência da Universidade del Rosário, integrante do Grupo de Investigação em Direito Internacional e diretor de investigação da mesma universidade. Boa noite a todos. Agradeço imensamente a presença dos nossos ilustres palestrantes que vieram de tão longe para abrilhantar o nosso debate. Inicio, então, passando a palavra para a professora doutora Carolina. Professora, boa noite a todas e a todos. Antes de começar, eu gostaria de comungar com o que foi dito hoje pela manhã e agradecer à professora Daniele pelo convite e aos membros também da mesa. O tema da mesa é Direito Internacional dos Investimentos e Direitos Humanos. Discutimos com a professora Daniele e os outros membros, a professora Carolina e o Henrique, durante 2 semanas para ver como queríamos preparar essa mesa, visto que o direito internacional dos investimentos é um ramo do direito internacional pouco estudado no Brasil, visto que o Brasil não faz parte não faz parte hoje desse sistema do direito dos investimentos. Então combinamos que eu faria uma introdução ao que é o direito internacional dos investimentos, mas ao mesmo tempo eu explicarei a problemática que existe e que faz o elo entre direito internacional dos investimentos e direitos humanos. E depois os outros 2 professores irão atacar pontos mais específicos do direito dos investimentos. Certo? Começando então a minha palestra, eu vou tentar demonstrar para vocês como o direito internacional dos investimentos se encontra com os direitos humanos, como e quando isso ocorre. Basicamente, o objeto do direito internacional dos investimentos é a proteção dos investimentos estrangeiros. Trata-se de um ramo do direito internacional que foi criado, construído, que se consolidou depois, tendo como foco principal a proteção dos investimentos estrangeiros, dos investidores estrangeiros. Eu vou utilizar mais a palavra investidor e não empresa, porque o investidor ele pode ser tanto uma empresa quanto uma pessoa física no direito dos investimentos. Então, basicamente, é um direito que se construiu desta maneira, com esse propósito, e que se manteve fiel a esse objeto, que é a proteção dos investidores e dos investimentos. Então, a questão sendo se isso é o foco do direito dos investimentos, qual é a relação que tem com os direitos humanos? Se o objeto é de proteger os investimentos, porque temos uma mesa aqui falando de direito internacional dos investimentos e direitos humanos. A questão é que, nesse processo de consolidação do direito internacional dos investimentos, os investidores estrangeiros internacionais sempre foram objetos de direitos
foram protegidos juridicamente, mas não foram objetos de obrigações. Então, é um ramo do direito internacional que se desenvolveu para proteger o investidor estrangeiro, este investidor tendo direitos, mas não tendo obrigações correspondentes. Significa que uma empresa que tem uma conduta socialmente irresponsável, uma empresa que viola os direitos humanos, o Chevron, por exemplo, no Equador, que causa um desastre humano, ambiental e social, essa empresa, teoricamente, ela continua a ser protegida pelo arcabouço jurídico, que eu vou detalhar depois, pelo arcabouço jurídico do direito internacional dos investimentos. Então, é um pouco nessa confluência que chega esse debate, certo? Esse debate, esse encontro entre o direito internacional dos investimentos, por um lado, e os direitos humanos. A questão é de saber se, nessa confluência, uma articulação é possível ou não, certo? Já quebrando um pouco o suspense, é possível, sim, que eu tentarei demonstrar aqui mais a título introdutório e que será eventualmente complementado pelos demais colegas. E, para tanto, eu vou mostrar para vocês que, inicialmente, o direito internacional de investimentos focalizou-se apenas na proteção dos investimentos. Essa é a primeira parte que eu vou demonstrar. Mas se percebe uma mudança dentro desse âmbito jurídico, que está se mobilizando e que está criando uma certa permeabilidade para abraçar outros temas dentro dos quais encontramos os direitos humanos. Certo? Que é a segunda parte. Então, a primeira parte da minha apresentação será de mostrar como, inicialmente, se trata de um ramo do direito internacional especializado na proteção dos investidores e dos investimentos. E, em segundo momento, eu mostrarei que, embora isso, este ramo do direito está se abrindo, pouco a pouco, paulatinamente, não de maneira revolucionária, para fazer um espaço, um pequeno espaço, a outros temas, outras considerações, outros valores que podemos colocar sob a guarda-chuva da responsabilidade social corporativa e dentro do qual encontramos a questão dos direitos humanos. Certo? Está claro? Começando então a primeira parte sobre a origem do direito internacional dos investimentos, que é o seu foco, sua origem inicial. Basicamente, o direito internacional dos investimentos tem como essência a proteção do estrangeiro. Então, é um ramo do direito internacional que se consolidou na década de 60, vou explicar por que depois, mas cuja essência existe desde que existe o estrangeiro. Eu não vou fazer uma digressão histórica, mas dando apenas alguns exemplos, foi descoberto tratados que se chamam cartas de Amarna, que foram cartas que datam do século XIV antes do Cristo, que hoje em dia estão no Museu do Louvre, na França. Essas cartas foram assinadas pelo faraó do Egito, na época, entre o Egito faraônico, por um lado, e por outro lado, entre os principados do que são hoje a Síria e a Palestina. E se encontra nessas cartas um mecanismo de proteção de comerciantes estrangeiros. Ou seja, os comerciantes de um eram protegidos no território do outro e havia uma reciprocidade nesse sentido. Na Grécia Antiga, por exemplo, existia um mecanismo que se chamava a proxenia, que é mais ou menos o que hoje em dia seria um ombudsperson, que tem como papel acompanhar e informar o estrangeiro, em nosso caso o comerciante estrangeiro, sobre os seus direitos e sobre as instituições que enquadram as suas atividades quando ele investe ou se apresenta no seu país anfitrião. Certo? Então, eu vou fazer um salto na história, era somente para ilustrar que a essência do que se chama o direito internacional dos investimentos não é algo tão recente. A essência realmente vem da proteção do estrangeiro. Fazendo um salto da história, eu falei que se trata de um ramo do direito que se desenvolveu na década de 60. Entre as cartas de Amarna e a década de 60, muitas coisas ocorreram, certo? Mas não tenho tempo para fazer
toda a lista, ocorreu algo muito importante historicamente na década de 60, que foi o processo da descolonização. Processo durante o qual houve uma dupla pressão que permitiu a construção do direito internacional dos investimentos. O primeiro ponto de pressão foi a vontade dos novos países saindo da descolonização de manter uma soberania total sobre os seus recursos naturais. Uma resolução das Nações Unidas saiu desse processo, que é a resolução 1803, que hoje em dia adquiriu um valor constitucional. Então, primeiro ponto de pressão, os novos países descolonizados não querendo se submeter à tutela de qualquer outro país e querendo a todo custo manter a sua mão de ferro sobre os seus recursos naturais nacionais, sobre o seu território. Segundo ponto de pressão, os países que eram colonizadores queriam também manter os seus interesses nos países que eram colonizados. As suas empresas queriam manter as suas atividades ali, porque basicamente eram empresas, por exemplo, de extração, o local para o território para extrair recursos, etc., eram esses países. No entanto, os países ex-colonizadores e as suas empresas não queriam necessariamente se submeter ao direito nacional dos novos países, partindo do princípio que esse direito não era tão protetor dos investimentos internacionais como era outrora, durante o período colonial. Então, se dizia na época que não havia um parâmetro mínimo para proteger esses investimentos. Então, se o parâmetro mínimo internacional tinha um valor de 10, por exemplo, se dizia que o direito local tem apenas um valor de 5 ou de 4, então ele não protege. Houve um embate que durou um certo tempo entre esses dois grupos, e cada um tentou manter a firmeza do seu posicionamento. Depois, a realidade jogou a favor do segundo grupo, que são os países ex-colonizadores, por uma razão simples, é que os novos países saindo da descolonização perceberam que eles não tinham sempre toda a tecnologia, todo o know-how para explorar os seus recursos. Então, não basta ter a soberania sobre os seus recursos se você não tem os mecanismos técnicos para poder explorar. Então, houve várias negociações, mas foi nesse jogo, nessa dialética entre grupos de estados com empresas filigranas, que nasceu não, mas que se desenvolveu o direito internacional dos investimentos pelo mecanismo do que se chama os tratados bilaterais de proteção e de promoção dos investimentos. O primeiro foi assinado entre Alemanha e Paquistão, em 1959. Hoje em dia, temos uma lista de mais de 3.000 tratados bilaterais ou plurilaterais, de tratados que protegem os investimentos internacionais. Até agora, vocês estão acompanhando o que estou dizendo, certo? Senão eu posso começar. Qual é o objetivo o objeto desse tratado? É de oferecer uma proteção ao investidor estrangeiro, mas a proposta do tratado se consolidou e se especializou no decorrer do tempo. Quais são os grandes princípios, ou como se diz na linguagem do direito dos investimentos, os standards, como se diz de maneira lusitanismo, standards. Eu vou mencionar alguns dos princípios ou standards que protegem os investimentos, lembrando que eu vou dizer isso em uma frase, e sobre cada um desses standards é possível escrever um livro de 1000 páginas, certo? Um dos mais conhecidos é a proteção contra a desapropriação, seja direta, seja indireta. Para quem não sabe, a desapropriação indireta ocorre quando o Estado adota uma medida cujo objetivo não é de desapropriar, mas cujos efeitos desapropriam no entendimento do investidor as suas atividades, porque impactam tanto na sua atividade que ele não consegue produzir mais, continuar mais a sua atividade. Então, os tratados prevêem uma proteção contra esse tipo de desapropriação. Segundo o standard, o tratamento justo e equitativo. A Carolina acho que vai entrar mais detalhes sobre o ponto esse standard. Para resumir, é uma proteção que o investidor tem contra
atos arbitrários, não transparentes, não consistentes da parte do Estado. O Estado deve respeitar, como se diz no âmbito do direito internacional dos investimentos, as expectativas legítimas do investidor estrangeiro. Para simplificar, se o Estado fez uma promessa ao investidor, garantindo, por exemplo, uma autorização de construção, ele não pode, garantindo uma licença ambiental, para manter mais no nosso tema aqui, ele não pode mais voltar para trás e dizer, eu não vou mais lhe dar a licença ambiental. Na verdade, ele pode, só que ao fazer isso, ele engaja a sua responsabilidade internacional. Então, grosso modo, tratamento justo e equitativo. Depois temos as cláusulas que se chamam as cláusulas de não discriminação. Primeiramente, a cláusula que se chama tratamento nacional, a ideia sendo de tratar o investidor estrangeiro como um investidor local. E depois, a cláusula da nação mais favorecida, que talvez vocês conheçam também por fazer parte da OMC, é de tratar todos os investidores estrangeiros atuando no mesmo setor de atividade de maneira equiparada. Certo? E uma última cláusula que se chama a proteção e segurança plena e inteira. Há algumas polêmicas referentes a essa cláusula, mas em grandes linhas é a proteção física devida ao investimento. Então, o Estado anfitrião tem que proteger fisicamente o investidor estrangeiro quando se trata de um investimento físico. Então, é uma das primeiras vertentes que caracterizam esses tratados de proteção dos investimentos. A segunda é o mecanismo de resolução de disputa, que é a arbitragem. A arbitragem internacional, o processo pelo qual o investidor pode impetrar uma ação diretamente contra o seu Estado anfitrião perante um tribunal arbitral internacional, sem passar pelas vias de recursos internos. Então foi, na época, uma novidade do direito internacional dos investimentos. Não a arbitragem em si, que existe desde os gregos, mas o fato que uma pessoa privada possa processar um Estado perante um tribunal internacional. É uma prática comum, é até corriqueira do direito internacional dos investimentos, essa arbitragem, mesmo que ondas de ceticismo e de críticas estão nascendo agora, notadamente da parte de países europeus, porque eles estão se tornando réus em casos enquanto que as suas empresas utilizaram esse processo durante décadas e décadas, e parece que eles descobriram ontem que existe um mecanismo que se chama arbitragem, pelo qual o investidor estrangeiro pode atacar o seu direito regulatório. Certo? Então, fecho a pequena digressão aqui. Então, como se pode ver, se trata de um ramo do direito internacional que se especializa na proteção dos investimentos. E, a priori, não tem nada que o relaciona aos direitos humanos. Temos o âmbito dos direitos humanos que caminha do seu lado e, paralelamente, o direito dos investimentos do seu lado. Um paralelismo formal pode ser feito comparando somente os mecanismos. Primeiramente, os direitos humanos fazem parte de um ramo de direito tão antigo, talvez não tanto quanto o direito dos investimentos, mas tem raízes antigas. O mundo ocidental tem uma tendência de localizar o nascimento dos direitos humanos desde ou da Declaração Universal de Direitos Humanos ou da Revolução Francesa, só que no território oeste-africano existe desde o século XIII uma carta que se chama a Carta de Mandem, uma carta que era assinada entre comunidades de caçadores que previa já, que era uma carta de direitos humanos, que previa direitos protegendo as comunidades, organizando a vida em comunidade e, coisa importante que falamos hoje pela manhã, direitos das mulheres, que encontramos no século XIII no território africano, mas como é africano, as pessoas não gostam muito de colocar isso em evidência, então você tem uma visão um pouco mais ocidental dos direitos humanos. Então, primeiro paralelismo, nasceram em tempo antigo, se desenvolveram também na década de 60, depois da Segunda Guerra Mundial. Já todos dois se desenvolveram depois da Segunda Guerra Mundial. Como no direito dos investimentos, no âmbito dos direitos humanos, o ser humano é protegido juridicamente, internacionalmente,
contra os atos e as omissões do Estado, e como no direito internacional dos investimentos, ele pode processar o Estado perante um tribunal internacional. Então, é um paralelismo formal, mas que não explica absolutamente nada da articulação que eles têm entre si. Então, aonde chega essa articulação, esse diálogo existe entre um e outro. Da perspectiva do direito internacional dos investimentos, isso aparece na configuração de uma problemática específica, que é a seguinte: uma empresa que teve um comportamento socialmente irresponsável, uma empresa cujos atos, cuja atividade violou, por exemplo, o meio ambiente, os direitos humanos da população local, de uma determinada comunidade do entorno, essa empresa ela deve continuar a ser protegida pelo direito internacional dos investimentos ou não. O direito internacional dos investimentos deve se mobilizar para prever essa hipótese, ou ela tem que se focalizar e se isolar clinicamente para proteger apenas o investidor. Como eu tinha anunciado no início, a resposta a isso é que o direito internacional dos investimentos está mostrando uma permeabilidade, está se abrindo paulatinamente para tentar abarcar alguns temas referentes à responsabilidade social das empresas e tentam articular, por um lado, essa responsabilidade social, ou seja, deveres dos investidores, e, por outro lado, a proteção do investidor. Isso me leva à minha segunda parte sobre a questão da permeabilidade do direito internacional dos investimentos para com os direitos humanos e também outros valores que são o meio ambiente, etc. Essa permeabilidade ela se manifesta de duas maneiras. Primeiramente, pelos próprios acordos de proteção dos investimentos e depois, em segundo lugar, pela jurisprudência arbitral. São os dois pontos que eu vou tratar nesse item. Sobre a questão dos acordos, há uma nova geração, se eu posso chamar assim, de tratados de proteção dos investimentos que contém, segundo recomendações da UNTAG e segundo a própria evolução do direito de proteção dos investimentos, que contém uma cláusula sobre a responsabilidade social corporativa. Essa cláusula ela se desenvolveu de duas maneiras. Primeiramente, de uma maneira cima para baixo. Era uma cláusula de responsabilidade social corporativa proposta, não imposta, proposta ao Estado, que deveria depois propor ao investidor. Então, estamos ainda no âmbito do direito não vinculante. Então, primeira onda que apareceu, responsabilidade social das empresas, mas via o Estado. A segunda onda, de baixo para cima, responsabilidade social das empresas propostas diretamente à empresa. O modelo brasileiro de proteção, que se chama o Acordo Brasileiro de Facilitação e de Cooperação de Facilitação dos Investimentos, foi um dos pioneiros, por exemplo. Todos os acordos novos do Brasil, são 9, com Colômbia, que é assinado com Colômbia, contém uma cláusula ou um anexo, na realidade um capítulo inteiro grande, ou um anexo sobre a responsabilidade social corporativa. É um passo importante, mesmo que a forma de apresentar a responsabilidade social corporativa ainda é muito criticável, primeiramente porque não é vinculante, não vincula, é um dever voluntário, se posso chamar assim, da parte da empresa. E depois, a cláusula de resolução de disputa para alguns tratados prevê que a responsabilidade social corporativa não pode ser objeto de uma disputa. Então, o tratado prevê a responsabilidade social corporativa, mas por outro lado, prevê que não pode ser objeto. O que não é realmente um problema grave. Com um pouco de malícia política, não é um problema grave. Porque a responsabilidade social corporativa, de qualquer maneira, não vai sempre ser objeto de uma disputa perante um tribunal arbitral de investimentos. O objeto vai ser um investimento. Mas não impede ao tribunal utilizar essa cláusula para interpretar a devida proteção ao investidor.
Ou seja, existe o capítulo sobre a responsabilidade social cooperativa. Ela não vai ser objeto da disputa, mas ela pode ser utilizada como um mecanismo de interpretação das cláusulas que prevêem a proteção do investidor. Certo? O que remete a uma doutrina que se chama as mãos limpas, clean hands. Um investidor que não se comportou como ele deveria, segundo os moldes do tratado, mesmo que não fosse obrigatório, ele sabia que mais ou menos é isso que é esperado dele. Ele pode ainda pleitear a proteção do tratado. Eu verei isso em mais detalhe na segunda parte sobre a jurisprudência que tratou. Eu vou terminar essa primeira parte sobre a evolução dos tratados. Temos outros modelos que são ainda periféricos, que prevêem obrigações às empresas. Um dos modelos talvez mais interessantes, eu não sei se vocês têm outros, é o tratado assinado entre Marrocos e Nigéria. Claramente, vamos dizer, não são grandes players do direito dos investimentos, mas sem ser grandes players, será um tratado muito interessante. É um tratado que prevê obrigações diretamente impostas, não como mecanismos voluntários, mas obrigações impostas aos investidores. Por exemplo, o artigo 18 dispõe o investidor deve, e não pode, deve respeitar os direitos humanos no seu país anfitrião. E temos uma lista, o investidor, por exemplo, deve atuar de acordo com os standards previstos pela Declaração dos Princípios Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho. E temos uma lista do que está previsto como obrigações para os investidores. Certo? Então, algo que não existia, como foi discutido hoje pela manhã, há esse debate sobre um sujeito ou não, então ele pode ser objeto de obrigação ou não. Esse tratado, pelo menos para a sua proposta, resolve o problema. Que ele seja um sujeito ou não interessa, ele tem a obrigação. Depois podemos discutir se ele é um sujeito ou não. De qualquer maneira, ele tem a obrigação no mecanismo desse tratado, que ainda não foi aplicado no âmbito de uma disputa, então não sabemos como ele foi interpretado, não sabemos o que esperar. Então, a primeira permeabilidade, como eu mencionei, ela é mostrada pelos próprios acordos, e a segunda. Assim? Eu termino rapidamente. Que é a jurisprudência, a permeabilidade mostrada pela jurisprudência. Em alguns casos, alguns tribunais arbitrais utilizaram este comportamento socialmente irresponsável das empresas para negar a proteção, ou para negar a sua própria competência, ou para negar a admissibilidade. Em razão do tempo, eu não vou entrar em detalhe dos casos, eu vou mencionar um rapidamente. Um caso que se chama Esham Tala, da Indonésia, que é um caso recente, caso no qual o Tribunal Arbitral reconheceu que o Estado indonésio tinha violado o acordo, mas mesmo isso, em razão do comportamento socialmente irresponsável do investidor, no caso de corrupção, no caso, ele declarou a demanda como sendo inadmissível. E o Estado tinha engajado a sua responsabilidade. Eu vou fechar com um aspecto talvez que seja um dos mais interessantes, porque está dando certo desde há 2 ou 3 anos. Existe um mecanismo processual no direito dos investimentos no momento da arbitragem. Normalmente, na arbitragem investidor-Estado, o investidor é, por princípio, o requerente, o demandante, o Estado, o réu. Como nos direitos humanos, nós somos sempre o requerente e o Estado se defende. Mas existe um mecanismo que se chama a reconvenção, counterclaims em inglês, a reconvenção, que pode ser utilizado em casos específicos, no qual o Estado se torna demandante contra o investidor. Foi utilizado no passado e não deu certo, mas desde 2017, um tribunal arbitral condenou uma empresa por violação de direito ambiental da Costa Rica. E neste caso, havia esse debate sobre o sujeito. O tribunal considerou que a empresa era o sujeito do direito internacional e condenou a empresa a pagar a Costa Rica uma indenização por violação do direito ambiental costarricano.
em 2016, o primeiro caso de direitos humanos apareceu numa convenção. Um caso se chama Urbazen contra a Argentina, caso que implicava uma concessão de água. A Argentina tinha anulado o contrato de concessão de água, que o investidor foi perante um tribunal arbitral, e depois houve uma reconvenção dentro da qual a Argentina pediu que a empresa não tinha respeitado o direito à água da população, porque não tinha feito o seu investimento de tal maneira para poder fornecer água como foi previsto. Nesse caso, o tribunal não concedeu a decisão em favor da Argentina, mas considerou que a empresa tinha obrigações no âmbito internacional. E se não deu certo neste caso, é somente porque o argumento da Argentina era muito fraco. Então, se a Argentina tivesse, nesse caso, consolidado o seu argumento para tentar demonstrar o direito à água, que não foi feito, a Argentina somente afirmou que existe um direito à água, foi violado no caso. Só que não diz de onde sai esse direito à água, sai de onde é oriundo esse direito à água, e não construiu juridicamente e tecnicamente para mostrar que era uma obrigação da empresa. Então, somente por essa razão, o tribunal considerou que a demanda não era admissível, mas admitiu o princípio de que a empresa, no caso, poderia ser responsabilizada por violação de direitos humanos. Certo? Então, para realmente terminar, e vou concluir realmente minha conclusão, hoje pela manhã o debate era mais sobre a questão do tratado sobre empresas sem direitos humanos, caminho que seguramente temos que seguir, que aplicar. E eu tenho algumas dúvidas sobre o que vai ser o resultado final desse tratado. Eu li o draft que saiu, não me convenceu, porque são obrigações aos Estados. Como vocês podem ver no direito dos investimentos, já temos obrigações diretamente às empresas. Então, esse ramo do estudo é interessante porque é um meio alternativo. Enquanto que estejamos tentando caminhar rumo à construção de um tratado macro, temos que aproveitar os outros mecanismos, seja o próprio âmbito dos direitos humanos, e aqui, como eu expliquei, o próprio âmbito do direito internacional dos investimentos, que permite capturar alguma parte da essência do empresa e direitos humanos, business and human rights, e de uma maneira mais cínica também é um campo fértil para se explorar, porque é o campo que protege o investidor. Então, se no campo que protege o investidor você condiciona essa proteção ao respeito pelo investidor dos direitos humanos, do direito ambiental, a chance que dê certo de uma maneira cínica, não que a empresa vai abraçar os direitos humanos, simplesmente ele vai respeitar, porque ele vai querer ser protegido. Certo? Então, são as considerações que eu queria submeter para vocês ao debate. Espero que eu fui longo demais, mas eu queria realmente contextualizar para que vocês possam compreender e eu vou passar agora para frente com as considerações. Muito obrigada, professor Nitish, pela excelente exposição. Dando sequência aos trabalhos, eu passo a palavra à professora. Obrigada, professor Nitish. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Daniela, por este convite. Eu farei o melhor para não maltratar a língua e pronúncia em português. Portanto, vou ler a minha apresentação e terei prazer em responder as suas perguntas em espanhol. Hoje falarei das possibilidades e dificuldades da articulação dos direitos humanos e investimento estrangeiro na América Latina. A proteção regional começou em 1948 com a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, embora no princípio fosse mais um sistema de proteção do princípio da não intervenção nos assuntos internos dos Estados. Depois da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e da criação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o sistema começou a parecer mais uma verdadeira proteção efetiva do indivíduo contra os excessos cometidos pelo Estado.
O contexto de criação do sistema caracteriza-se pelas necessidades da recente instalação e confirmação da soberania dos Estados, que se encontravam em meio a regimes repressivos, golpes de Estado e conflitos armados internos. Isto significou uma concentração de atividade jurisprudencial da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a violação do direito à vida, casos de desaparecimentos forçados e execuções extrajudiciais e priorização das vítimas mais vulneráveis e violações gerais de direitos humanos, uma função social e cultural. Em paralelo, a proteção do investimento estrangeiro na região desenvolveu-se. A recessão econômica dos anos 80, que coincide com a crise da dívida externa da América Latina, permite que os bancos multilaterais, e em particular o Banco Mundial, exijam políticas de ajuste estrutural. Isso se traduz, entre outras coisas, na criação de tratados internacionais bilaterais para a promoção e proteção dos investimentos, geralmente assinados com estados exportadores de capital. Portanto, as relações estabelecidas entre estados latino-americanos e investidores serão caracterizadas por sua assimetria e pela privatização dos serviços públicos, limitando a intervenção do Estado na economia. Os dois sistemas de proteção dos direitos dos indivíduos, sistema interamericano e direito de investimento estrangeiro, foram desenvolvidos e sofisticados de forma independente, proporcionando proteções substanciais e acesso direto aos mecanismos judiciais e da arbitragem, respectivamente, para a resolução dos conflitos. Em primeiro lugar, estudaremos a maneira como o sistema interamericano protegeu e pode proteger os direitos humanos das pessoas no âmbito das atividades empresariais nas Américas. Em segundo lugar, mostraremos alguns dos problemas de proteção dos direitos humanos no âmbito do direito de investimento estrangeiro nas Américas. E, por fim, proporemos algumas soluções para uma melhor articulação entre direitos humanos e investimento estrangeiro na América Latina. Primeiro, a proteção das violações dos direitos humanos no âmbito das atividades empresariais nas Américas. O catálogo de direitos humanos violados por ocasião das atividades econômicas é extenso. O sistema interamericano tem um desenvolvimento especial dos direitos humanos afetados pelas atividades econômicas. Nos casos Sakmok-Kasek e Moiuana contra Suriname, o direito de propriedade coletiva dos membros dos povos indígenas, entendida como uma manifestação cultural, independentemente da exploração rentável do território ocupado por eles, estava protegido, reforçando assegurar a terra e protegê-lo à expropriação. Nos casos de Aquiaxa contra o Paraguai e Saramaca contra o Suriname, o tribunal protegeu os recursos naturais do território contra concessões para mineral, ouro e silvicultura, garantindo a subsistência das comunidades contra a exploração econômica do território. Da mesma forma, estabeleceu condições adicionais para a restrição e a limitação da propriedade coletiva indígena e tribal, como no caso Sauiamaxa contra o Paraguai, e ordenou a restituição das terras originais, mesmo a despeito da existência das explorações econômicas por parte de estrangeiros protegidos por tratados bilaterais de investimento. O tribunal também protege os direitos relacionados à propriedade coletiva dos povos indígenas e tribais ameaçados por projetos de investimento ou exploração econômica, como o direito de livre circulação. Da mesma forma, através do direito à vida, o tribunal protege o direito à água das comunidades afetadas pela exploração econômica. A Comissão Interamericana também protegeu o direito à saúde e ao ambiente saudável das pessoas que vivem perto de uma mina de ouro na Guatemala e em La Oroya, no Peru, e são explorações de investidores estrangeiros. No caso de Claude Reyes contra Chile, o tribunal protegeu o direito dos cidadãos a conhecer os detalhes de um projeto florestal de alto impacto que seria desenvolvido por um investidor estrangeiro e o conteúdo do contrato assinado entre ela e o Estado chileno, ou acima exposto, a fim de garantir o exercício do controle democrático pela comunidade.
Isto destaca as considerações que qualquer Estado membro da Organização do Estado Americano deve observar ao negociar tratados de investimentos e todas as suas implicações, tais como os termos das concessões para a exploração dos recursos naturais, a aprovação de projetos para infraestrutura ou a avaliação do impacto da atividade econômica. Os ditos tratados devem ser consistentes com os compromissos internacionais de direitos humanos do Estado. Para o investidor estrangeiro, é útil levar em conta esses compromissos internacionais e sua interpretação e aplicação pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos para incluí-los na avaliação dos custos de transação e contabilizá-los nas expectativas legítimas e nos benefícios esperados do seu investimento. No entanto, as violações de direitos humanos durante atividades econômicas realizadas por investidores estrangeiros são comuns na América Latina e a arbitragem internacional de investimentos mostra isso. 2. Os problemas de proteção dos direitos humanos no âmbito do investimento estrangeiro nas Américas. 2, em italiano, 2. Há uma crise óbvia em diversos estados na região pelo aumento do número de casos de arbitragem de investimento contra a proteção do investimento estrangeiro para a implementação pelo Estado de medidas regulatórias relacionadas com a proteção dos direitos humanos. Casos como o Metalclad contra México são exemplos disso. Nesse caso, os árbitros consideraram que as medidas regulatórias adotadas pelo Estado para a proteção do meio ambiente constituíam uma expropriação per seu simples efeito de despropriação e independentemente da motivação ou justificativa do Estado. Felizmente, os termos da expropriação dos novos tratados de investimento incluem mais fatores para estudar a avaliação do tratado, como o estudo da proporcionalidade da medida adotada pelo Estado e limitando a propriedade de investidores estrangeiros, como no caso Tsai Sum contra Peru. No que diz respeito à proteção das expectativas legítimas do investidor estrangeiro, protegidas pelas cláusulas de tratamento justo e equitativo, devem ser incluídas as obrigações internacionais dos Estados com relação à proteção dos direitos humanos. Assim, um investidor deve presumir que o Estado irá aplicar e interpretar o tratado de acordo com suas obrigações de direitos humanos. E o árbitro deve aplicar e interpretar a cláusula de tratamento justo e equitativo de acordo com as obrigações de direitos humanos do Estado. O caso Ecooro Minerais contra a Colômbia mostra claramente como o direito criado em torno da proteção do investimento estrangeiro é, por sua aplicação específica a um caso, em oposição à proteção dos direitos humanos à vida, a um ambiente saudável e à água. A Ecooro é uma empresa que há mais de 20 anos obteve vários títulos de mineração concedidos pelo Estado colombiano para o desenvolvimento de um projeto de extração de ouro no páramo de Santurbán. Em 2014, o Ministério do Meio Ambiente delimitou os limites do páramo. Em fevereiro de 2016, o Tribunal Constitucional restringiu a atividade de mineração no páramos, afetando notoriamente a atividade da Ecooro na área. A empresa considerou a decisão do Estado como um bloqueio ao desenvolvimento do projeto chamado Angostura e decidiu iniciar um processo de arbitragem de investimentos contra o Estado colombiano pelo Acordo de Livre Comércio entre Colômbia e Canadá. Ecooro alega um atraso injustificado do governo na definição dos limites do terreno baldio de Santurbán, bem como a indeterminação de se a empresa pode continuar a operar ou não, devido à proibição da atividade de mineração nos páramos. Tudo isso, de acordo com Ecooro, gerou perdas econômicas significativas para as montantes investidos na perfuração e estudos ambientais e técnicos, e uma violação do tratamento justo e equitativo, a qual o Estado concordou com a entrada em vigor do TLC com o Canadá. Anteriormente, em 2009, a International Financial Corporation, membro do grupo do Banco Mundial, investiu 12 milhões de dólares canadenses na empresa para realizar o projeto de Angostura, a fim de realizar avaliações de impacto socioambiental e estudos de viabilidade, banca, entre outros. Em 2012,
A Comissão para a Defesa da Água para Moçambique, organização da sociedade civil que tem o apoio de grandes ONGs como AIDA, CIEL e Mining Watch Canadá, colocou uma queixa como mecanismo de ouvidoria CAO. O mecanismo trabalha com comunidades e organizações da sociedade civil ao redor do mundo para ajudar a resolver preocupações relacionadas aos projetos da IFC e da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos, MIGA. O CAO é um mecanismo de recurso independente para projetos apoiados pelas agências do Grupo Banco Mundial que lidam com o setor privado. A IFC violação sua política ambiental sustentável e social para não realizar um estudo antes da decisão do investimento no impacto do projeto Angostura e caracterização, portanto, inadequada do seu risco e impacto invocado. Além disso, eles argumentaram o fracasso do dever de diligência do Tratado de Investimento. Em junho de 2016, a CAO emitiu o seu conceito que denota falhas de due diligence da IFC no projeto Angostura e decide alienar Ecoor. É interessante notar que esta decisão estabelece um precedente em termos de banco de investimento multilateral pode realizar futuros projetos de mineração que possam afetar ecossistemas vulneráveis e de grande importância para a humanidade como os parcos. Finalmente, recentemente, o Tribunal Arbitral negou a possibilidade de terceiros externos a procedimento de arbitragem apresentarem um escrito como amicus curiae para sua consideração. 3. Algumas soluções para uma melhor articulação entre direitos humanos e investimento estrangeiro na América Latina. Vou mencionar algumas formas de harmonizar os direitos humanos com a proteção do investimento estrangeiro. A renegociação de tratados existentes e criação de novos modelos para a negociação de tratados para incluir, entre outros, incluindo no preâmbulo a interpretação dos tratados em conformidade com os tratados de direitos humanos, incluindo cláusulas de obrigações para os investidores estrangeiros, inclusão de cláusulas de exceção às regras de proteção do investimento para proteger a atividade regulatória do Estado em favor dos direitos humanos, incluindo a obrigação de permitir o acesso das partes interessadas no processo, dar prioridade à jurisdição interna para decidir casos de violação de tratados de investimento ou prever o esgotamento prévio dos recursos internos. Além disso, os Estados latino-americanos poderiam solicitar à Corte Interamericana, no âmbito de sua função consultiva, por meio do artigo 64.2, sua opinião sobre a compatibilidade dos tratados de investimento estrangeiro com a Convenção Americana. Para finalizar, quero falar sobre uma pesquisa em andamento que estamos fazendo à Universidade Javeriana sobre este assunto. Estamos analisando se a inclusão de disposições integradoras de obrigações em matéria de direitos humanos em 278 tratados bilaterais e capítulos do investimento em acordos de livre comércio assinados pela Colômbia, Chile, Uruguai, Peru, Argentina, Bolívia, Equador e Venezuela, correlaciona-se com a decisão dos investidores de iniciar um processo de arbitragem contra os referidos estados com base nos mesmos tratados e na decisão da arbitragem. Informações sobre cláusulas inclusivas vêm da análise comparativa dos textos de aqueles tratados na maio de 2015, em que a presença ou ausência de disposições que permitam a articulação harmoniosa entre as obrigações dos tratados de investimento é codificado e as obrigações internacionais dos Estados em relação aos direitos humanos. Informações sobre processos de arbitragem se limitam às decisões emitidas no âmbito do Centro Internacional de Resolução de Diferenças sobre o Investimento, considerando que a única instituição de arbitragem que fornece informações sobre a existência de casos referidos no quadro de sua convenção. A partir de uma nova base de dados e uma análise quantitativa das disposições pertinentes dos tratados existentes e contexto informação qualitativa, este estudo pode fornecer insights sobre a relevância e efeitos práticos da inclusão de integrar cláusulas de direitos humanos nos tratados do investimento assinados pelos países da América Latina nas 2 últimas décadas. Muito obrigada pela sua atenção e por ter suportado gentilmente este ataque à linguagem e pronúncia em português.
agradeço à professora Carolina Baccaris pela excelente exposição e pela gentileza e consideração em falar em português. A gente que agradece a sua consideração, né, a sua gentileza. Então, dando seguimento ao trabalho, eu passo a palavra ao professor Henrique Alberto Prieto Rios, que falará do Foi só para disfarçar. Caneta tá aqui, né? Mais uma para baixo, não é nessa. Isso. Boa noite a todos e todas. Muito grato por estar nesta palestra. No falo portugués, entonces hablaré en español. No tengo las habilidades lingüísticas de mi colega Carolina, pero trataré de hablar despacio. Si no me entienden, levanten la mano. Y trataré de ser cuidadoso con el tiempo. Sin embargo, necesito las slides porque traté de traducir los títulos en portugués. Asumo que están mal. Pido disculpas. El título de mi presentación es Entre la fragmentación y un modelo de regulación, el caso específico del derecho internacional de la inversión extranjera. Esta presentación, como se darán cuenta, reúne los argumentos que mis colegas Nitish y Carolina han presentado. Siguiente, por favor. La pregunta sobre el modelo de regulación en derechos humanos para el sector privado se ha concentrado en dos orillas. De una parte, los que defienden un modelo regulatorio de carácter vinculante, y de otra parte, la orilla que defiende un modelo voluntario autorregulatorio. Así, encontramos las empresas multinacionales que defienden esta posición de la autorregulación, y encontramos grupos de víctimas, ciudadanos, víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte de empresas que defienden la idea de un documento o de un sistema vinculante que imponga responsabilidades a las empresas. En este contexto es que se da la discusión existente sobre el tratado vinculante de materia de derechos humanos que busca imponer obligaciones a las empresas. Sin embargo, la idea sería mucho mejor pensar en un modelo ecléctico, autorregulación y un modelo vinculante. En cualquiera de estos dos casos, la mayor limitante, siguiente por favor, es el derecho internacional de la inversión extranjera, que, como ya lo comentaron mis colegas, tienen varios problemas. Voy a ser muy breve en recordar lo que Nitish ya mencionó, y es que este derecho internacional protege los intereses económicos de los inversionistas y claramente tiene un origen postcolonial en un contexto norte-sur.
Estos tratados, como ya se mencionó, incorporan estándares mínimos de protección, como es el trato a la nación más favorecida, el trato justo y equitativo y la protección respecto a las expropiaciones directas e indirectas. Siguiente, por favor. Uno de los mayores problemas es que este tipo de tratados, como lo mencionó Nitish, permiten o facilitan al inversionista interponer demandas en contra de los estados sin agotar los estamentos internos, sin tener que pasar por los jueces de cada país. Y lo que uno ve aquí es que, de una parte, la regulación o tratados de derechos humanos, en cierta forma, buscan controlar el comportamiento de las empresas. De otra parte, tenemos que el derecho internacional de la inversión extranjera lo que busca es empoderar a las empresas. Siguiente. Ahora bien, quiero que pensemos el derecho internacional de la inversión extranjera desde Latinoamérica. Y para eso arranco con esta pintura de Joaquín Torres García, que es Suramérica Upside Down South America. ¿Por qué? Y es que generalmente vemos, o el discurso, como lo mencionaba Carolina, el discurso tradicional es que la inversión extranjera es buena porque nos lleva a la tierra prometida del desarrollo. Y uno de los mecanismos para atraer inversión extranjera son los tratados de libre comercio o los acuerdos para la promoción y protección de la inversión extranjera. Sin embargo, no es necesariamente así. Siguiente, por favor. Uno de los principales problemas que tiene este sistema de derecho internacional es que evalúa o juzga las decisiones que los estados adquieren como soberanos. Es decir, van a evaluar o van a determinar si la decisión adoptada por cualquiera de las ramas del poder, el Congreso, el Ejecutivo o una Corte, vulneró o no los derechos o intereses de un inversionista de acuerdo con los términos del tratado. Siguiente. Uno de los grandes problemas, en mi opinión, es la encriptación. Uso este libro es para hacer propaganda. Recientemente me publicaron un artículo en este libro que habla de la encriptación del derecho internacional de la inversión extranjera, pero lo uso para presentar uno de los mayores problemas que veo en el derecho internacional de la inversión extranjera para los países latinoamericanos, y es la encriptación. Solo para ver si me están entendiendo, quisiera saber si alguno me puede mencionar qué es esta fotografía que está abajo, la de los hilos o las cordas. ¿Alguien sabe qué son esas? ¿No? Son quipus. Y los quipus los encontramos en Perú. Son unas formas, no sabemos aún qué son, pero eran formas, algunos historiadores mencionan que eran formas de contar historias, otros dicen que eran formas para mantener la numeración. Pero ¿qué es importante de los quipus? En mi argumento, la idea es que el quipu es visible, sin embargo no podemos entenderlo, y eso mismo sucede con los tratados bilaterales o con el derecho internacional de la inversión extranjera. Es encriptado, lo vemos, pero muy pocos lo pueden entender, y esto se da por dos características principales: que las cláusulas son muy vagas y al mismo tiempo son muy técnicas. Muchos dirían, bueno, esto sucede en cualquier tipo de derecho internacional. Sin embargo, como este derecho internacional es tan específico y tiene un impacto económico muy alto en los países, sí es diferente en el nivel de encriptación. Siguiente, por favor. Y esta encriptación implica que quienes tengan todo el poder de resolver un posible conflicto entre un Estado y el inversionista sean los árbitros. Sin embargo, estos árbitros, como el mismo derecho internacional,
este derecho internacional de inversión extranjera es eurocéntrico. Sin embargo, investigaciones empíricas llevan a concluir que la mayoría de árbitros vienen de lo que se conoce como la sociedad internacional, que para mí la sociedad internacional es esto. Y siguiente, por favor. Entonces, quiero que veamos cómo todo este derecho internacional encriptado, eurocéntrico, ha afectado a Latinoamérica. Y quería presentarlo porque, como lo mencionaba Nitish, es un problema que no afecta a Brasil, pero sí afecta al resto de países en Sudamérica y Latinoamérica. ¿Qué es importante mencionar aquí? Que entre el año 1996 y 2017, 234 casos de una totalidad de todos los arbitrajes a nivel mundial fueron disputas en contra de países en Sudamérica y Centroamérica. Que es importante que ustedes, que debemos conocer todos, es que este tipo de arbitrajes, si las partes lo determinan y son procedimientos ad hoc, pueden ser los laudos mantenidos como privados, pueden ser secretos. Como lo pueden ver en la gráfica, los años 2003, 2011 y 2016 fueron los años en los que se dio el mayor número de demandas, con un promedio, y en el total del periodo 1996 a 2017 tenemos un promedio de 11 demandas por año contra países latinoamericanos y del Caribe. Siguiente, por favor. De los países latinoamericanos, los países que más han sido demandados son Argentina, Venezuela, México y Perú. El total de reclamaciones en dinero contra los países latinoamericanos ha sido de 145.8 billones de dólares en el periodo 1996-2017. Siguiente, por favor. Esta slide representa algunas de las solicitudes que han hecho los inversionistas en contra de los estados. Sin embargo, en este mismo periodo de tiempo, 1996 a 2017, los países latinoamericanos han pagado, ya sea por un laudo arbitral que concluyó que el país era responsable o por acuerdo, han pagado un total de 26.6 billones de dólares. Y la suma que se ha pagado en una sola reclamación, la más alta, ha sido de 5 billones pagado por Argentina a la compañía Repsol. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. En esta slide lo que podemos ver son cuáles son los sectores industriales que más demandan a Latinoamérica. Y así, por ejemplo, 234 demandas, de estas 234 demandas contra Latinoamérica, 54 están relacionadas con minería, gas y petróleo. Lo siguen electricidad y el sector manufacturero. Siguiente, por favor. Varios de esos casos que vimos anteriormente, como ya lo mencionaban mis colegas, tienen que ver con derechos humanos o con la protección que hacen los estados o políticas públicas que adoptan estados latinoamericanos encaminados a proteger los derechos humanos de la población. Así, por ejemplo, en este caso vemos la fotografía de Aguas de Tunari, que es un caso contra el estado de Bolivia, pero también tenemos otros casos como Sabor International contra Argentina, en el cual lo que estuvo relacionado fue el acceso al derecho, acceso al agua, especialmente relacionado con tarifas que son impagables para los ciudadanos y los gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Argentina, la provincia de Mendoza tuvo que entrar a adoptar decisiones que afectaron a los inversionistas. Y así lo que vemos es que cuando los estados tomaron medidas para proteger la población, alterando condiciones contractuales o afectando los intereses de los inversionistas, las empresas que son protegidas por estos acuerdos solicitaron la composición de un tribunal arbitral
argumentando que las acciones de la contraparte, que los estados, constituyeron violaciones directas a varios apartados de los tratados de inversión. Siguiente. Quería brevemente hablar de Colombia, como Carolina lo mencionó, en el caso de Coro, el páramo de Santurbán. Esta es la fotografía del páramo de Santurbán. Carolina ya mencionaba que en este caso fue una decisiones del Ejecutivo y de la rama judicial que generaron un impacto a los intereses económicos de un inversionista canadiense, y este demandó a Colombia. ¿Por qué es importante? Porque la solicitud de este inversionista es muy alta, 16.5 billones de dólares, equivalente al 32% del PIB o del GDP colombiano, que es bastante dinero. No quiere decir que vaya a ganar la demanda, pero simplemente nos permite ver la magnitud del dinero que está solicitando. Y si pensamos en Latinoamérica y por ejemplo en el caso colombiano, uno de los mayores riesgos es lo que se conoce como el enfriamiento regulatorio, y es que las autoridades públicas lleguen a una conclusión, y es: no vamos a regular una materia, no vamos a proteger este derecho humano porque nos van a demandar, y esta demanda es tan costosa que puede afectar todo el presupuesto público, y la afectación de todo el presupuesto público va a tener un impacto mayor en la protección y garantía de los derechos humanos. Siguiente. Como ustedes lo saben, Colombia recientemente firmó un acuerdo de paz con las FARC, y previamente tenía una ley que es la ley 1448, que se conoce o se llama como la ley de víctimas. Esta ley permite la restitución de tierras que fueron adquiridas ilegalmente con el uso de la violencia. ¿Por qué traigo este ejemplo? Y es que en una pesquisa que estoy adelantando con otros colegas, encontramos que las autoridades ya están sufriendo o están experimentando este enfriamiento regulatorio y no quieren restituir tierras fundamentados en los tratados de inversión. Entonces, esto que no se ve es un documento de una unidad colombiana que se llama la Unidad de Restitución de Tierras. ¿Cómo funciona en Colombia? De acuerdo con esa ley 1448, una víctima se acerca a la unidad de restitución de tierras para que esta unidad lo represente frente a un juez para solicitar que le devuelvan ese terreno que fue adquirido de forma ilegal. Aquí en el anterior, la conclusión de esta resolución, este documento emitido por esa unidad de restitución de tierras, es que no van a representar a la víctima porque este terreno está en posesión de una empresa un inversionista extranjero canadiense protegido por el Tratado de Libre Comercio de Canadá. Y esto ya es un ejemplo claro del enfriamiento regulatorio en Colombia. Si esto es únicamente con un terreno pequeño de una comunidad afrocolombiana, podemos ya empezar a ver cómo el enfriamiento regulatorio se va a materializar de una forma generalizada, creo yo, en la protección de derechos humanos. Siguiente. Ahora bien, como al comienzo mencioné que hay dos formas de pensar cómo vamos a regular la actividad de las empresas: autorregulación, una forma vinculante. Hablamos del tratado, y quería mencionar que en el borrador cero del tratado se dieron varias discusiones, y estas discusiones se centraron en pensar cómo cómo se va a regular este conflicto entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de la inversión extranjera. En varias de las discusiones, países como Ecuador u otros países mencionaron que debería existir un artículo que expresamente mencionara que en caso de conflicto entre el Tratado de Derechos Humanos y Empresa y tratados para la promoción y protección de la inversión extranjera, se le debería dar prioridad al Tratado de Derechos Humanos. Esto fue muy discutido, tuvo problemas de técnica jurídica porque hablaban que, como sabemos todos, las únicas normas de derecho internacional que tienen una jerarquía superior son las de jus cogens, no tenemos otras normas que tengan esa misma jerarquía. Al final, en el borrador cero tenemos el artículo 13,
Y ese artículo 13, como muchos de ustedes lo conocen, menciona que este tratado de derechos humanos y empresa en ningún momento implica que se puedan incumplir otras obligaciones de derecho internacional, y dice que los estados que ratifiquen este tratado no podrán firmar tratados de libre comercio o acuerdos de promoción y protección de la inversión extranjera que incluyan obligaciones que puedan contrariar disposiciones del tratado y deben garantizar la protección de los derechos humanos. Así, por ejemplo, en el numeral séptimo de ese artículo 13 señala que los tratados de inversión y comercio ya existentes se deben interpretar de una forma que busque una armonía con el Tratado de Empresas y Derechos Humanos. También señala que las partes, los estados, se comprometen a que cualquier acuerdo futuro en materia de comercio e inversión no debe incluir ninguna disposición que pueda afectar la implementación del acuerdo en materia de derechos humanos y empresas. Aunque el lenguaje de este documento es menos estricto, yo no creo, y en esto comparto la posición de Nitish, no creo que imponer estas obligaciones a los estados vaya a tener ninguna consecuencia práctica. Y en eso me encuentro de acuerdo también con el profesor Humberto Cantú, quien menciona que si bien el tratado puede promover algunos cambios, puede ser una muestra de esperanza, la opción de este tratado no va a garantizar específicamente cambios estructurales, y yo creo que esta dificultad se ve reflejada en la imposibilidad de resolver ese conflicto entre el derecho internacional de la inversión extranjera y los derechos humanos. Siguiente. Soluciones. Yo no veo soluciones claras. Si mi solución sería acabar el sistema o el derecho internacional de la inversión extranjera, pero como esto no se puede y debemos ser realistas, yo creo que podemos ver soluciones y aprender como Latinoamérica. Y yo creo que Latinoamérica o el resto de países que no es Brasil podemos aprender de Brasil. Y como lo mencionaba Nitish, estos acuerdos de cooperación y facilitación de inversión tienen unos modelos interesantes, tienen unos comités en que primero no permite un arbitraje entre el inversionista y el Estado, sino que maneja mecanismos Estado a Estado, y pues no sé, Nitish, si me corriges, pero también varios de ellos tienen comités que permiten la participación de la sociedad civil y de la ONG, y algunos de ellos Brasil hasta lo que conozco no ha sacado un modelo de este tipo de tratados. Sin embargo, si uno ve por ejemplo los tratados con Angola, Malawi o Mozambique, tienen unos mecanismos muy interesantes. Algunos de ellos tienen, inclusive hace mención a la protección de derechos humanos y la responsabilidad social empresarial. También tenemos otras iniciativas, como es el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, que tiene un tribunal de arbitramiento permanente, y también tiene unas obligaciones claras en materia de derechos humanos. Para concluir, este es un tema que como latinoamericanos debemos darle la mayor atención. Afortunadamente Brasil hasta el momento no ha tenido ningún problema. Sin embargo, el presidente Bolsonaro ha mencionado en varias ocasiones el interés de promover la inversión extranjera en Brasil y proteger la inversión extranjera brasilera en otros países, así que y Nitish creo que podría conversar más de esto, pero no veo muy lejano o imposible que Brasil pueda empezar a firmar este tipo de acuerdos tradicionales y que Brasil entre a esta lista de países demandados por este tipo de tratados cuando el Estado trata de proteger los derechos humanos. Bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias, muy obrigado. Espero que me hayan entendido mi español. Traté de hablar despacio. Gracias. Agradeço a professora Henrique Rios pela brilhante exposição. Foi muito claro, compreensível. E abro para perguntas, temos inscrições. Vou passar a palavra para o professor. Para fazer uma retificação de um errinho que eu fiz. O caso que eu mencionei, no qual a empresa foi condenada, não foi Costa Rica, é Equador,
perguntas? Professora Daniela? Eu queria saber se deve existir, nessa lei eu não sei qual é a explicação, por que o Brasil, em que momento que a gente decidiu se afastar desses acordos bilaterais e usar esse modelo desse acordo de facilitação? Na década de 90, o Brasil assinou 14 tratados bilaterais de proteção dos investimentos nos moldes tradicionais, típicos, mas nunca ratificou. Então, tramitaram, acho que 4 tratados tramitaram durante 10 anos perante o Congresso e o Brasil nunca ratificou, o que, estrategicamente, ao meu ver, na época, foi a coisa correta que deveria ter sido feito. E porque nunca foi ratificado, tem várias razões. Uma razão de soberania. Então, o Brasil, no âmbito internacional, não se submete à arbitragem para com investidores, para com empresas, partindo do princípio também que a empresa brasileira não pode processar internacionalmente perante o Tribunal Internacional, então que não seja muito justo referente às empresas locais. E tem algumas outras cláusulas da proteção substancial que o Brasil até hoje não aceita. Então, durante esse período, o Brasil somente assinou, nunca ratificou, passaram 10 anos. E por que o Brasil chegou com este modelo? É porque na década de 90 não tinha tantas empresas multinacionais brasileiras como temos hoje. Então, o que o Brasil está fazendo com este novo modelo é o que os países, vamos dizer, desenvolvidos fizeram na década de 60, 70 com os outros. Vejam com que o Brasil assinou sem querer desprezar os países latino-americanos, mas o Brasil assinou com Moçambique, com Angola, com Malawi, com Peru, e sabemos que tem muito mais investimentos brasileiros no Malawi, em Angola, que investimentos de Angola aqui. Então, a proposta do tratado para com esses países é bilateral na forma, mas na prática ela vai ser unilateral. Então, o objetivo desse tratado é, sobretudo, de proteger os investimentos brasileiros por enquanto. E o Brasil está tendo dificuldades para negociar com países como Japão, Índia, Austrália, porque são países que tradicionalmente trabalham com arbitragem. E outras cláusulas, eu mencionei o tratamento justo e equitativo, é uma cláusula que o Brasil não aceita. É uma cláusula que está travando algumas negociações com alguns países. Aproveitando a palavra, eventualmente respondendo uma pergunta que não foi feita, sobre os comitês, que são os comitês conjunto e um ombudsperson, que são os articuladores do sistema brasileiro, que privilegia um modelo de prevenção de conflitos e não de contencioso. Então, se houver contencioso, é somente Estado a Estado, mas a ideia é realmente de fazer tudo para que as partes não cheguem até lá. Então, tem um comitê conjunto que pode contar com a participação da sociedade civil, como foi mencionado, que trabalha em articulação com o Ombudsman, que tem como objetivo de realmente acolher o investidor e trabalhar com ele e sanar todas as dúvidas dele. A dúvida que eu tenho para com essa configuração é que, no Brasil, por exemplo, o Ombudsman é a CAMEX. A CAMEX, que é um órgão do governo. Então, se eu fosse um investidor estrangeiro e se eu tivesse qualquer problema com o Estado brasileiro, seguramente, se eu quisesse um tipo de mediador, eu não ia querer que esse mediador fosse parte do governo. Então, normalmente, um mediador ele é uma terceira parte. Então, mesmo com essa proposta, eu acho que temos algumas dificuldades. Não sei se vocês viram o slide do... não sei como se diz, mas a camisola que escola com camisa de força, potencialmente pode acontecer com o novo governo que temos. Por exemplo, o Trump pode facilmente colocar uma camisa desse tipo com o presidente, dizendo assim, o tratado vai ser bom para você, vai assinar. Então, não seria realmente uma surpresa se, por exemplo, durante os próximos anos o Brasil assinasse tratados com a arbitragem tradicional, ou seja, se o Brasil voltar ao modelo mais clássico. Professor Manuel? Não, eu ia fazer um comentário, vou fazer uma pergunta, mas um comentário que eu acho que a gente não corre do risco, né? A gente não vai comemorar direitos humanos, a perspectiva acho que é essa, né? Então, o Brasil não tem, acho que isso, né, na família, nesse sentido, de
aprimorar, dar mais garantias de direitos humanos. Então, acho que nós não teríamos problemas desses maneiras, poderíamos adotá-los, beneficiar efetivamente o investimento estrangeiro sem muito receio. Nós temos um programa do governo trazer mais garantias de direitos humanos. Cara, nós estamos numa situação ainda pior para a gente, porque a gente não tem esse horizonte, né, garantido. Eu vou fazer uma pergunta, vai ser direcionada mais no Nietzsche, porque eu acho que ele pode ter mais familiaridade, ele que está no Brasil, trabalhando no Brasil, com relação ao decreto, né, 9571, 2018. Porque eu estou tentando extrair alguma coisa de positivo dele. Eu tenho esse trabalho, assim, né? Claro, que me é perguntado assim, mas será que não inaugura? Porque, obviamente, ninguém tem uma visão de direitos humanos, da consolidação dos marcos normativos que nós temos. Inclusive, eu acho que já cria uma confusão, né? Um subsistema que não faria sentido. Eles deveriam respeitar os direitos humanos. Não é questão se ele tem respeito ou não. Mas, de qualquer maneira, dentro dessa lógica de aplicação desse sistema, né? Do decreto. Mesmo que não imponha obrigações para as empresas, porque logo coloca, né, para as empresas voluntárias. Mas acho que esse raciocínio das mãos limpas, e a gente tentar divulgar que, olha, de qualquer maneira, a gente criou um ambiente que se propõe isso para a empresa no país. É uma lógica da obrigação só para o Estado. Você acha que é uma movimentação deles? Vou falar um pouco do decreto antes. Eu estava sentado no fundo hoje pela manhã, então não consegui nem queria atrapalhar muito. Havia esse debate sobre a questão da transparência. Eu li o documento da DOMA e concordo totalmente. A clínica que eu coordeno em Brasília participou, porque tínhamos um acordo com o ex-Ministério dos Direitos Humanos, um acordo acadêmico, de consultor acadêmico para um trabalho sobre o standard mínimo dos deveres das empresas transnacionais. Tínhamos dito que vamos fazer isso com a primeira proposta e depois no ano que vem, significa este ano, no final do ano, podemos pensar na questão do decreto. O que aconteceu é que 3 dias antes do segundo turno recebemos um e-mail, isso está sendo filmado entre nós, mas recebemos um e-mail pedindo uma consultoria sobre o decreto. Então, a clínica fez uma proposta de decreto vinculante, com poucos artigos, tem 1 ou 2 páginas com poucos princípios vinculantes que conseguimos fazer em 3 dias. Alguns foram utilizados no decreto, a questão, por exemplo, da definição dos direitos humanos, então, não são direitos humanos dos países anfitrião e de controle da empresa para que ela não possa fugir. Eu acho que foi um lado positivo, porque vincula não, mas sim. Só que eu não concordo em nada com a versão final do decreto, porque eu acho que é um pouco uma aberração jurídica. O primeiro artigo do decreto dispõe que não vincula as empresas. É muito estranho ver um decreto que não vincula. O mesmo decreto vincula os estados. Então, não faz nenhum sentido em termos jurídicos de um decreto, é como se tivéssemos uma lei que não vincule. Então, não é uma lei. Tem um problema técnico interno. Então, eu tenho uma reserva grande, porque eu acompanhei um pouco o processo, e o que ocorreu em razão da transparência, que eu concordo totalmente que deveria ter sido consultado muitas organizações, entidades, etc., foi uma tentativa estratégica, vendo que o que seria provavelmente o resultado das eleições e qual era a pauta do próximo governo. Acho que eles pensavam, bom, vamos tentar pelo menos, fizemos alguma coisa e depois o que ocorrerá. Mas a conclusão em termos jurídicos não foi convincente. Então, para responder a sua pergunta, a dúvida que eu tenho é justamente esse primeiro artigo que dispõe que não é vinculante. Eu acho que o texto em si é muito pesado. Então, para alguém que não trabalha com o tema, fica muito difícil entender. Cada artigo tem uma lista de 40 subitens para aplicar. É muito difícil aplicar. Então, eu tenho realmente sérias dúvidas. Eu não sei se quando o atual governo tomar conta da existência desse decreto, talvez ele revolte o decreto. Né? Mas sobre a utilização das mãos limpas, seria uma maneira de utilizar. Sim.
o que prevê esse decreto, basicamente, assim, se você respeitar, você ganha um pinus, né? Um selo, uma estrelinha de eu respeito os direitos humanos. E como vimos no caso do café, que foi interessante pela manhã, a coisa acontece no âmbito do cacau também, que não é possível controlar realmente toda a cadeia. Então, vai ser mais na aparência de respeito aos direitos humanos que concretamente ir até as raízes do problema. Mais uma pergunta? Acho que você tinha. Bueno, comentaré, espero que hayan entendido toda la pregunta, pero varios temas. Yo creo que es importante que los países importadores de capital o los países que reciben la inversión extranjera con el apoyo de la sociedad civil puedan colocar presión en los países exportadores de capital como Canadá o Estados Unidos o el Reino Unido, para que esos mismos países adopten legislaciones o políticas públicas que obliguen a sus empresas a adoptar medidas o adoptar que tengan un buen comportamiento cuando cuando inviertan en otros países. Nuevamente es la discusión si es una autorregulación o si debe ser una regulación vinculante, pero definitivamente yo creo que adicional al Tratado de Derechos Humanos, en el cual no veo gran futuro, yo creo que, por ejemplo, esas actuaciones como las del gobierno de Canadá de generar o imponer unas obligaciones mínimas de comportamiento a sus compañías es importante. Sin embargo, que es difícil, y creo que Nitish lo presentaba, es en principio hay una teoría de clean hands, pero al momento de que un tribunal de arbitramiento lo analice, no hay seguridad de cómo va a ser analizado, porque en el derecho internacional no hay precedente. Hay muchos tribunales. Que un tribunal interprete una actuación de una forma no quiere decir que el otro lo vaya a interpretar de igual forma. ¿Para qué estoy diciendo esto? Si bien un país puede imponer unas regulaciones a sus compañías, inclusive multas, cuando hacen actuaciones que no son apropiadas, esta misma empresa puede terminar recuperando ese dinero, demandando al Estado donde está su inversión, y no hay seguridad de que un tribunal vaya necesariamente a seguir un clean hands estricto. Con un agravante es, por ejemplo, en el caso de Colombia, algunas investigaciones han demostrado que los inversionistas, cuando saben que puede haber conflicto social donde el Estado tenga que entrar a protegerlos a los derechos humanos, pueden ser inversiones que les interesen apostando
a un arbitraje futuro de inversión. Por último, que es importante los estatutos de responsabilidad que permiten que una víctima, por ejemplo, en Colombia puede demandar a una empresa británica en las cortes británicas bajo el estatuto de tort. Yo creo que eso también es algo que puede contrarrestar los efectos de la compañía, pero lo perverso es que al final sea demandas de tort o políticas públicas. Esto no impide, en mi opinión, que el inversionista pueda recuperar ese dinero a través de una demanda fundamentada en el tratado. Eso, no sé, creo que soy muy pesimista, pero... Yo quisiera agregar algo en ese sentido, y es que si bien existe un universo muy interesante de distintas regulaciones que sumadas podrían generar de repente una visión menos pesimista, no la llamaría optimista, una visión menos pesimista en donde se sume los tratados internacionales de derechos humanos, eventualmente la firma de un tratado en materia de empresas y derechos humanos, el derecho penal internacional, políticas públicas de los estados, etcétera. En cualquier caso, esto significa un movimiento del derecho internacional que es evidentemente lento como cualquier cambio importante en derecho internacional. Entonces, tal vez la parte interesante, la parte buena, el vaso medio lleno en todo esto es que se está, a mi modo de ver, creando una especie de benchmark para determinar y para analizar estas vulneraciones a los derechos humanos en el marco de las actividades corporativas. Lo que sí creo que puede llegar a ser un poco más útil, un poco más ágil, un poco más celero, más rápido, es lo que se puede hacer a nivel local. El derecho local, visto no solo desde la perspectiva del derecho positivo tradicional, sino incluso incluyendo otras formas de creación del derecho, en donde no siempre está vinculado el Estado, eventualmente algunas políticas públicas, pero que cuenten con mecanismos evidentes de medición del impacto y de la implementación de las políticas públicas, junto con la posibilidad de los estados cada vez más generalizada de desarrollar casos con efectiva extraterritorialidad. Esos casos creo que sí pueden llegar a solucionar algo de manera un poco más rápida, pero pues evidentemente el panorama no es el más alentador. Muchas gracias por el panel, muy interesante. Preguntas para Carolina y para Nicolás con respecto a lo que se insinuó ahorita. Y es, ¿qué opinan ustedes frente a este asunto que existe en el derecho internacional? Por una parte, las obligaciones que pueden emerger del compendio de empresas y derechos humanos son voluntarios, son autorregulatorios, y como ustedes muy bien han expuesto, por otra parte, los derechos o los atributos que tienen los inversionistas extranjeros, producto de los tratados de inversión, son derecho duro, fuerte, vinculante y obligatorio para los estados. ¿Qué opinan ustedes? Quisiera alguna reflexión de los dos sobre eso. Gracias, Federico. Es una pregunta muy interesante porque nos mueve la discusión entre el derecho duro y el derecho blando. Uno es más interesante y más importante, otro tal vez menos. Yo creería que la lógica que sigue o que anima estas dos aproximaciones del derecho es distinta. Desde la perspectiva del marco de empresas y derechos humanos, y si uno parte un poco de esa tradición que se está generando luego de la creación del marco de proteger, respetar y remediar de Naciones Unidas, está claro que sea derecho duro o no derecho duro, existen mecanismos incluso mucho más vinculantes que la emisión de normas positivas, clásicas, que tienen un mecanismo de implementación. Por ejemplo, pensar exclusivamente en el efecto multiplicador que tienen las entidades financiadoras hoy en día cuando incorporan dentro del estudio para invertir o para prestar dinero a grandes proyectos de infraestructura o proyectos de minería, etcétera, cuando incluye, por ejemplo, la elaboración de procesos de debida diligencia al interior de las empresas. Yo creo que eso tiene más posibilidad de materializarse que incluso la firma de un tratado internacional que vaya eventualmente a traducir ante estados judiciales a las empresas.
Entonces creo que teniendo en cuenta que la lógica de los dos sistemas es distinta, la lógica del sistema de inversiones sí es una lógica mucho más clásica, amparada finalmente en obligaciones de los sujetos tradicionales del derecho internacional, de los estados en favor de particulares. Creo que esa distinción de lógicas es lo que hace que no sea tan evidente hacer un análisis horizontal entre empresas y derechos humanos y tratados de inversión extranjera. Lo que sí creo, un poco devolviéndome a la respuesta que di antes, es que la conjunción de estos dos sistemas eventualmente podría generar unas nuevas pistas de análisis para situaciones de vulneraciones a derechos humanos de poblaciones que no pueden acceder o a uno o al otro sistema. Pero creo que estamos en ese proceso, no sabría decir si esto va a salir bien o mal, pero creo que la discusión entre derecho duro y blando es algo que debemos ver un poco más desde arriba. Falo em português. Indo no mesmo sentido, é possível traçar uma horizontalidade também e tornar o soft law em rótulo. Tem, por exemplo, alguns tratados de investimentos que têm no seu bojo, que prevê uma referência aos guidelines da OCDE, a declaração da Organização Internacional do Trabalho. Então, que dão a esses textos um valor que pode ser vinculante por atraí-los dentro de um tratado que foi assinado e ratificado. Então, quando esses guidelines entram no tratado, se, por exemplo, os princípios orientadores das Nações Unidas foram no futuro citados em um tratado, se um eventual tratado sobre empresas e direitos humanos foi mencionado em um tratado, ele pode ter um efeito no momento da interpretação do tratado. Então, o direito internacional dos investimentos não vai se tornar um direito que vai proteger os direitos humanos, mas ele vai ser um ramo do direito que pode potencialmente atuar para que as empresas não tenham o campo livre para fazer o que querem fazer. Então, a incorporação de soft law pode permitir, eu sou também mais, talvez não tão otimista, mas pode permitir limitar os danos. Mais alguma pergunta? Então, que eu tinha mais um comentário assim que uma coisa que a gente observa, né, nesse processo de negociação, que parece assim que a gente vai construir um pouco naivo, até com o professor de direito internacional, acreditando no poder do tratado internacional, acreditando mudar o sistema internacional. Mas na verdade é uma observação da resistência, inclusive, que faz a gente permanecer no espaço, entende? Uma coisa é você achar que o tratado internacional pode não ser a bala de prata, né? Óbvio. Outra coisa é você fazer de tudo para esse tratado não ser aprovado desde o início. Então, teria que dizer, bom, são os princípios orientadores que nós sabemos que tem limitações, isso é assumido desde o início, né? Seriam suficientes. Então, tem alguma coisa que gera uma desconfiança que esse tratado poderia realmente modificar, né? Que é esse cenário que eu tenho observado desde 2014, que vários estados permanecem naquele espaço tentando impedir esse tratado. Uma coisa é você dizer, olha, o tratado pode ser mais um tratado, tem mecanismos de implementação, tudo isso nós sabemos. Mas, na verdade, por que essa resistência também, alguma coisa que pode avigorar os princípios orientadores? Daí é uma outra disputa, é uma outra questão também a gente observa naquele espaço, né? E que uma tentativa, muitas vezes, de consolidar uma lógica, aí veja uma lógica realmente vinculante para a empresa, né? Que não estabeleça a supremacia dos direitos humanos, que nunca reconheça a empresa com obrigações diretas, e aí se vier ainda uma nova vinculante extremamente para a empresa, eu acho que também pode ter um outro efeito, que é de consagrar um determinado paradigma, né? E eu acho que é isso que está em disputa, entende? Não é uma crença naíva, ingênua num tratado, mas uma observação de uma resistência e um jogo político muito forte naquele espaço, né? Por que então se resiste tanto se o tratado seria mais útil? Porque lá não parece que eles não tenham receio do tratado, que o tratado seja mais uma coisa. Pelo contrário, há um medo de um tratado internacional.
internacional que venham estabelecer obrigações diretas absurdas. Eu não acredito que eles estejam ali com observação de uma técnica de direito internacional. Se está dando, espera aí, de acordo com o direito internacional, a empresa pode ser. Não acredito que a União Europeia esteja investida nesse tipo de reflexão filosófica e jurídica, né? São aí com atores também, eminentemente políticos. E acho que o que mais me faz permanecer naquele local é a resistência que determinados países têm a esse tratado. Isso te chama a atenção. Entende? Uma coisa é você relativizar a importância do tratado, outra coisa é você lutar contra esse tratado. Eu acho que é esse momento que a gente tem que ir lá das Nações Unidas e que gera essa reflexão. Será que seria tão novo assim? Por que se resiste tanto a esse tratado? Por que se tenta boicotar, por exemplo, o financiamento do grupo de trabalho intergovernamental nas Nações Unidas em Nova York? Foi uma tentativa da União Europeia, aqui da Comissão. Isso dá muito dinheiro no grupo de trabalho sobre os implementadores. Bilhões. É uma questão, né? Se o tratado é mais mas não é novo, mecanismo, entende? Talvez seja uma questão de aparência, de mostrar que estão participando, sabendo desde o início que eles estão apenas participando e que nunca vai ter nada. Então, uma procrastinação perpétua. Exatamente. E é uma tentativa de não aprovar. Procrastinação perpétua. Mas, eu não sei, você não acha que seria melhor, se não der certo no âmbito global, se seria melhor deslocalizar os setores que estão participando no âmbito regional? Não, mas eu acho que nenhum esforço é em vão, entende? Assim, eu acho que o marco internacional, ele não desacredita o nacional e não seja importante usar esses mecanismos nacionais e regionais. Sim. A gente faz esse trabalho, né, de um governo brasileiro, o tempo todo entendendo que é importante a recomendação nacional, no âmbito regional. Agora, é impressionante a resistência ao tratado. O que eu quis dizer, como, por exemplo, temos uma Convenção Americana de Direitos Humanos. Sim. Bom, agora é verdade que com o novo governo do Brasil talvez seja mais difícil negociar de maneira mais serena, mas no ideal, eu não sei se, até em razão de culturas jurídicas e de proximidade que se tem com esses temas, para fazer, não sei se é um pouco caricatural, mas temos países que têm mais vítimas de direitos humanos e países que estão negociando que têm mais perpetradores de direitos humanos, não é? Então, os países que têm mais vítimas sentem mais na carne, talvez, então são um pouco mais insistentes. Então, eu não sei se alternativamente se seria uma opção ter um tratado sobre o tema empresas de direitos humanos, mas no âmbito latino-americano, africano. Sim. Está bem conversando, mas eu acho que a gente também está investindo. Un pequeño comentario es, a pesar de que pareciera que estas discusiones del tratado son futiles o que no tienen ningún sentido, voy a sacar una parte positiva y es, en algún momento el Pacto de París de 1928, del Peace Pact, finalmente la historia del derecho internacional lo coloca como un pacto que tenía 2 artículos, que no servía para mucho, pero esas discusiones que se dieron en ese momento y ese tratado de 2 artículos cambió el derecho internacional de un viejo orden a un nuevo orden. Yo creo que lo que está dando estas discusiones es crear más espacios, primero donde hablemos de la responsabilidad en materia de derechos humanos de las empresas, y segundo que los estados, no solamente los que sufren con las actividades de las empresas, sino que los mismos estados de donde vienen las empresas tengan que adoptar algunas políticas o tengan que discutir al menos este tipo de situaciones y así poder llegar en algún momento a un pacto de 1928 que rompa o que genere una división de un viejo orden en materia de derechos humanos y empresa y un nuevo orden. Yo agregaría solamente que en materia de negociación del Tratado de Empresas y Derechos Humanos,
es caricatura, pero es la realidad. En Colombia, el actual gobierno le ha manifestado directamente a quienes van a negociar el tratado que vayan a las negociaciones porque es muy importante estar, es mejor estar que no estar, pero que básicamente vayan y se tiren como una vaca muerta en las negociaciones, exactamente con esos términos. Entonces creo que tampoco va a suceder nada, salvo que ocurra un milagro, con la posición colombiana. Sí, pero en cuanto a la idea de regionalizar el marco de empresas y derechos humanos, es sumamente interesante. De hecho, también hubo una idea por regionalizar el marco de inversión extranjera, la protección de la inversión extranjera en UNASUR, pero creo que lamentablemente, como todas las iniciativas de negociación latinoamericanas, son increíblemente revolucionarias al inicio, supremamente vanguardistas, y algunas logran firmarse y ratificarse, pero su duración es mínima. La OEA es tal vez uno de los pocos ejemplos de algo que se ha mantenido en América Latina, por eso, poco metiéndole de realidad, vería poco probable que, por lo menos en Latinoamérica, existiera alguna iniciativa tangible en poco tiempo. Mais alguma colocação? Então, declaro encerrado os trabalhos de hoje. Agradeço imensamente a participação dos nossos palestrantes. Boa noite a todos e a todas.